Vamos continuar e falamos de movimentos capitais porque é também um assunto que vai ligar ao módulo a seguir, ao módulo que vão ter a seguir, que é da conspiração e do 25 de Abril. Estes diapositivos que nós nos vamos apresentar baseia-se num trabalho que nós fizemos, eu e mais um Melo Brás da Costa, meu amigo. Fizemos um trabalho de levantamento do movimento, porque havia aquela ideia de se perguntar sempre, mas o que é que foi isso do movimento? Quer dizer, quem foi? Quantos eram? E sempre se subsistiu essa dúvida. Pensava, bem, eram aqueles 200, não é? 200 capitães que fizeram movimentos capitães. Portanto, primeiro, nós temos que definir aqui o conceito do que é isto do movimentos capitais no nosso estudo. No nosso estudo, os movimentos capitais são todos os oficiais que se comprometeram com o movimento através de um ato concreto. E o ato concreto era assinar papéis. Todos aqueles papéis que fazem parte, aqueles documentos de contestação que fazem parte dos movimentos capitais, têm assinaturas. E as assinaturas são concretas, é um ato concreto de compromisso e a nossa base, digamos, para constituir o universo dos movimentos capitais foi recuperarmos as assinaturas que são postas nesses documentos. Portanto, essa é a principal base. Depois, a outra base é todos os oficiais que participaram na operação, cujo nome era Fim Regime, que é a operação do 25 de Abril. E a estes todos juntámos os dois generais, que, embora não tenham assinado nunca nenhum papel, se comprometeram, efetivamente, com o movimento, que eram os generais Costa Gomes e o general Spino. Está bem? Esse universo é o universo que nós vamos contar neste estudo que fizemos sobre o movimento dos capitais. Olha aqui onde é que vem isto para trás. Alguma razão pela qual estes dois generais se recusaram a assinar os documentos? Como? Desculpe. Há alguma razão pela qual estes dois generais se recusaram a assinar? Não, sabe porque eram generais, também nunca lhe pusemos os documentos à frente, isso é verdade. E porque eles também ocupavam cargos da administração anterior, não é? Eles eram o chefe de Estado-Maior-General e o vice-chefe do Estado-Maior-General, ocupavam sempre esses cargos importantes e não faria sentido que eles assinassem documentos de contestação, que no fundo também era contestação a eles próprios, não é? Mas agora nós achámos que os devíamos introduzir, que os devíamos meter neste estudo, porque o comprometimento deles com o movimento foi evidente, digamos, durante esse período final, pelo menos durante os meses finais da conspiração, ou desse período, antes do 25 de Abril. Os documentos são estes que estão aqui, é a exposição dos oficiais da Guiné, que é o primeiro documento que leva assinaturas, depois o documento de Évora, 9 de setembro, os apoios escritos ao documento de Évora, os pedidos de demissão do oficial do Exército. Não vamos fazer a história dos movimentos capitais, que vamos fazer na próxima semana. A exposição contra os acontecimentos da Beira em Moçambique em janeiro de 74, que é o resultado desta descida da guerra até ao centro, o documento de Cascais e depois os relatórios da Operação Fim Regime. Ora bem, e então, feito esse estudo, chegámos à conclusão, contando, que os elementos dos movimentos capitais não eram 200, mas sim 703. 703 em 4.165. Vamos já ver isso em termos de percentagens e, portanto, aquela ideia que havia de que eram 200 capitães não tem razão de ser, talvez porque se pode falar naquele núcleo duro, naquele núcleo não que assinava documentos, mas sim que os fazia e que levava aos outros para assinar. Talvez aí sim possamos falar de 200, mas os que se comprometeram, concretamente, são estes 703. Agora, se nós quisermos distribuir isso por armas e serviços, temos aqui a infantaria, a artilharia, a cavalaria, a engenharia e a missão militar. Há outros serviços do Exército, mas estas são as armas e os serviços principais. Sempre do Exército. Tem esta fatia. Isto é só o estudo do Exército. Verdadeiramente, há alguns que estão todos referenciados
oficiais da Marinha e oficiais da Força Aérea que participaram na fase final do movimento dos capitães, mas, obviamente, assim, em número significativo, o movimento dos capitães é do Exército. Agora, vamos ver por armas. Portanto, a infantaria, por exemplo, são 375 em 1290. A fatia do queijo é esta, mais ou menos. Nós já vamos ver as percentagens um pouco mais à frente, para não. Depois, na artilharia, são 144 em 477. Na cavalaria, são 83 em 312. Isso não vos diz muito, mas na engenharia são 35 em 146. Na instrução militar são 39 em 287. Aqui já temos as fatias mais apertadas. Por postos. Aqui os generais não se vê, coronéis têm aquela fatia pequenina, tenentes coronéis um bocadinho maior, major bastante grande e os capitães também, digamos a partir de major para baixo. Aqui nós já vamos ver que, contrariamente àquilo que deveríamos pensar, é que era um movimento só de capitães. Não é só de capitães, não veem, os majores são muitos, mas só que os majores são capitães que foram promovidos. Eles já eram capitães, foram promovidos, ficaram majores, mas no fundo não deixam ainda de ser capitães neste período. Aí está, os generais são 2 em 90, coronéis são 6 em 297, tenentes coronéis são 20 em 504. Portanto, tudo postos que praticamente não participam do movimento de capitães. E agora sim, mas vamos ver os majores, são 201 em 820. Os capitães são 367 em 1566. Também por estes efetivos, os efetivos reais, vocês têm a ideia de como é que era a composição dos quadros de oficiais, do quadro permanente, portanto, quadros orgânicos dos oficiais. Vêem aqui como os capitães, como há necessidade de muitos capitães, 1566, era o quadro. Tenentes são 89 em 707, alferes 18 em 181. Por origem geográfica, portanto, fizemos um estudo sociológico. Como é que determinámos a origem geográfica? Determinámos por consulta dos processos de matrícula na Academia Militar. Portanto, todos os alunos têm um processo de matrícula na Academia Militar onde consta a profissão do pai ou dos pais. E a partir da profissão do pai, que é a profissão do pai, essencialmente, a não ser que não houvesse pai, portanto o pai pudesse ter falecido ou isso, ou não tivesse, e então aí sim a profissão da mãe. Mas em princípio a profissão do pai. E também a origem geográfica, de onde é que eles eram provenientes. Conseguimos terminar aqui esta questão aproximada do rural e do urbano. Considerámos o urbano como as cidades capitais de distrito, naturais das cidades capitais de distrito, tudo o resto em Portugal considerámos urbano, e portanto há este equilíbrio entre a origem rural e urbana de 50% para a origem rural, de 42% urbana e 8% que ficaram por determinar. São normalmente naturais do estrangeiro ou que nasceram em países, por exemplo, nasceram nas colónias, que contam ali como não determinado. Mas nem todos os capitães são da Academia Militar. Sim. É todos do quadro permanente. Portanto, a Academia não é só da Academia Militar, é da Academia Militar e das outras origens. Portanto, nem todos os oficiais passam pela Academia Militar. Há muitos serviços, os oficiais das armas, infantaria, artilharia, cavalaria, engenharia, transmissões, gestão militar, sim, são todos oriundos da Academia Militar. Mas há aqui também oficiais que assinam aqueles documentos que são com origem noutros quadros, não na Academia Militar. Agora, por origem social, fizemos a mesma coisa e baseámos-nos muito no trabalho da Maria Carrilho sobre a situação dos militares no século XX, em que ela distribui também para estes grupos sociais, e nós fizemos, de certa forma, esta ponte entre os
os quadros da Maria Carrilho e os nossos. Portanto, consideramos exatamente os mesmos grupos sociais e aqui está as percentagens de cada um dos grupos sociais, desde as Forças Armadas. Isto quer dizer pais que eram membros das Forças Armadas, pais que eram membros, que eram funcionários públicos, etc, etc. Portanto, é esse o sentido da divisão por grupos sociais. E tem esta 17%, começa ali, Forças Armadas, 17 hectares. Não, isto é majores na época. Majores na época, quando assinam. Quando assinam, é exatamente no dia em que assinam é que nós consideramos o posto deles, não é? Até eles podem assinar um documento como capitães e outro documento como majores, não é? Isto aqui nós tivemos que fazer um acerto para não considerar duas vezes a mesma pessoa, considerar duas pessoas, não é a mesma, mas tivemos que fazer um acerto, mas pode ser, pode acontecer. As pessoas foram promovidas nessa altura. Bem, esta é a conclusão mais importante, a partir daqui não sei mais. Vamos ver, por origem social, vamos ver como veem, é muito uniforme, não há ali grandes, não podemos tirar grandes conclusões disto. Forças Armadas com etc. Portanto, função pública, liberais, portanto, aqui os que mais se destacam, quem são? Os agricultores e os liberais, vejam bem. Portanto, filhos de agricultores e filhos de professores liberais são aqueles que mais participam em relação ao total daqueles que existem, não é? Porque não deixa de ter algum significado. Não é? Se a gente quiser aprofundar este estudo, e ainda os que menos participam são empregados qualificados e operários, filhos de, não é? Isso também não deixa de ter um sentido interessante. Contrariamente às verdades feitas, às vezes, mas é que tem outras causas, também teremos que analisar sempre essas causas, não é? Tem outras causas. Talvez não fosse tão fácil a um filho de um operário participar num movimento destes como é um filho de uma profissão liberal, de um médico, de um advogado. Talvez não seja tão fácil dar o passo, digamos, dar o passo que tem que dar para assinar um papel. Os agricultores consideram o empregado rural ou o proprietário? Não, proprietário. O agricultor é proprietário. Só proprietário? Não, proprietários estão aqui. Não. Os agricultores são, de facto, ou podem ser proprietários de pequenos terrenos. Tem um número elevado, muito elevado, é verdade. É verdade. Então, é esse espírito rural, se calhar é esse espírito rural que é trazido para aqui. Era por origem social. E pronto, finalmente, essa ideia geral que eu vos quis transmitir logo no princípio, que a guerra que Portugal travou na África entre 61 e 64 e a Revolução de 25 de Abril, que dela resultou diretamente, são os acontecimentos mais marcantes da história portuguesa na segunda metade do século.